E o que você fala um pouco assim, né, de toques do que você passou em SurveyMonkey, em Medium, Asana, né? Você tem algumas histórias que você pode contar sobre como é liderar uma operação respondendo para os gringos, né, para os americanos, né, principalmente, porque a gente sempre conversa, a cada mudança sua de SurveyMonkey para cá, a gente sempre conversa sobre os desafios, né? E cultura é sempre um desafio, né? De uma cultura americana, né, hiper agressiva com crescimento, Vale do Silício, e quando chega no Brasil é diferente. Não, um primeiro ponto que eu queria, foi um dos grandes aprendizados que eu tive na SurveyMonkey, por exemplo, foi o Dave Goldberg, que era o CEO, né, na época, infelizmente ele faleceu. E marido da Sheryl Sandberg, que é COO do Facebook, né? Isso. Braço direito do Mark Zuckerberg. E um ensinamento que ele passou foi que você consegue ser um líder de uma empresa global, de alto crescimento, sem ser uma pessoa escrota. Então, isso ensina uma pessoa humilde. Então, é um caso que quando a gente foi lançar a SurveyMonkey aqui no Brasil, a gente fez um grande evento pela Endeavor, e ele palestrou, e eu lembro que eu era o country manager da empresa aqui no Brasil, e eu estava, né, sozinho, enfim, e estava com um banner na mão, estava com um panfleto na mão, e eu comecei a colocar nas cadeiras das pessoas antes de começar a palestra dele, e ele viu que eu estava fazendo isso, ele pegou metade dos meus panfletos e colocou em cadeira por cadeira. E é um cara, né, que ele é casado com a Sheryl Sandberg, como você falou, patrimônio de bilhão, né, de dólares. Então isso foi, para mim, um ensinamento muito grande, tipo, você consegue ser uma pessoa bem-sucedida, liderar uma empresa de alto nível e ao mesmo tempo ser humilde. Então, para mim, foi um dos maiores ensinamentos da minha vida inteira, foi eu presenciar essa cena. E acho que essa cultura, eu estava até falando sobre esse assunto outro dia com outras pessoas, né? Que como a gente vem de uma cultura de anos 90, anos 2000, né, da vida profissional, que era uma cultura muito focada na agressividade, meritocracia, né? Então, o crescer acima de tudo, às vezes os meios justificam os fins, né? Não, os fins justificam os meios, na verdade, ao contrário, né? E está mudando hoje em dia, né? Então as pessoas estão buscando trabalhar, né, com equipes e com líderes que inspiram e que não dão ordens no sentido de chefe, né? Sim. E acho que é um pouco disso que você está falando, né? Tem acho que tem uma questão cultural muito forte, não em todas as empresas do Silicon Valley, nem dos outros hubs de inovação no mundo segue esse mantra, mas muitas das empresas, principalmente as que são as melhores empresas para se trabalhar, ela tem um mantra que elas não aceitam pessoas escrotas, né? Não sei como seria esse nome, né? Não aceitam. Então, eles criam toda a cultura, né? E muitas vezes, eu já participei de outras empresas que o dilema era, eu mantenho um vendedor que vende muito, mas ele detona a moral da equipe, ele não é uma pessoa que está colaborando com a equipe, e muitas vezes, no começo da minha carreira, eu acabei até fechando os olhos de pessoas que não tinham uma atitude positiva para o time devido à performance de um vendedor específico. E eu aprendi depois, com esses grandes líderes, que não, você vai perder muito a longo prazo, né? Porque hoje em dia, eu acho que o maior ativo que um líder tem é o engajamento da equipe. E para se construir esse engajamento da equipe, você tem que ter as pessoas alinhadas e você tem que colocar o bem coletivo acima do bem individual. Então, uma pessoa que não se encaixa numa equipe, ela é uma pessoa que não trata bem as pessoas, é uma pessoa que deve ser eliminada. Não é uma decisão fácil, mas é uma decisão que tem que ser feita.